Olá, amados rapazes do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação. Hoje vamos estar gravando mais um vídeo. Espero que você goste do vídeo que nós iremos gravar, que possa trazer aprendizado para você, né? Antes do vídeo, quero mostrar a nova lição do nosso trimestre, no nosso segundo trimestre de 2019, né? Vamos estar aprendendo, chegou hoje em minhas mãos, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, né? Lição que nós iremos estar estudando. Eu peguei a lição hoje, mas eu já tenho o livro, que também é muito bom e já li, né? Por sinal, o livro, que já está até marcado algumas coisas, e é muito bom o livro, né? Para quem possa adquirir o livro aí, do pastor Elianai Cabral, né? Então, muito bom livro, muito bom assunto, tem coisas muito interessantes. E a gente muitas vezes acha que conhece tudo, mas quando a gente começa a ler o livro e ver o que o pastor, o comentarista, ele nos traz e nos revela, tem muito além daquilo que nós pensamos nessa revista, né? Eu pensei que já tinha escutado muitas coisas, mas não escutei tudo. Então, temos aí a nova lição segunda, né? Estamos terminando Batalha Espiritual, né? Esse é o livro. Nosso pastor comentarista Ezequias Soares, né? Apologista da nossa igreja. E muito bom o livro e a revista. E estamos terminando. E semana que vem é a última lição. Tivemos a penúltima hoje. No caso, estudamos sobre vigilância, né? Está vigilante, né? Está ali, aprendemos bastante hoje sobre vigilância, que foi a lição de número 12. Lição bastante boa para cada um de nós, que fala sobre vigilância, vivendo em constante vigilância. Foi a lição de número 12, apesar que eu não ensinei tanto a lição hoje, né? Hoje tive que ficar em outra sala, a minha sala ficou com outro professor e eu tive que ensinar em outra sala e outra lição, outro assunto totalmente diferente, né? Mas foi uma lição bastante boa para nós. E hoje o vídeo nós vamos estar tirando mais uma dúvida de quem sabe que você não tenha tal dúvida, né? E até hoje na sala onde eu falei eu fiz essa pergunta, né? E a pergunta que é o nosso tema principal de hoje aqui do nosso vídeo é o seguinte: quantos tipos de batismo há na Bíblia Sagrada, né? Quantos tipos de batismo há na Bíblia Sagrada? Então, foi essa pergunta que eu fiz hoje na sala onde eu estava, e as perguntas que obtive, né, não foi muito comovente com o que eu esperava, né? Alguns responderam que é 2 batismos. A maioria respondeu que seria 2 batismos que há na Bíblia Sagrada, que no caso seria o batismo nas águas, né, e o batismo com o Espírito Santo. Só eram os 2 tipos de batismo que há na Bíblia Sagrada, só existem esses 2, né? E até eu disse não. Eu falei que havia mais, mas eu disse que não iria responder naquele exato momento, que eu iria gravar um vídeo e que as pessoas que estavam ali, elas fossem pesquisar e ver o vídeo que eu iria estar publicando hoje, né? Ou que eu iria estar gravando nesse exato momento. Quantos tipos de batismo há na Bíblia Sagrada, né? Isso é um dos meus inscritos no canal, nosso irmão Josiel, não é isso? Josiel Soares, ele falou: porque o senhor não grava para nós sabermos? Então, nós estamos gravando para
vocês saber quantos tipos de batismo é. Também nosso irmão Jefité, né? Também é um dos inscritos no canal, né? Que Deus abençoe. E agora vocês vão saber agora quantos tipos de batismo há na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela nos revela quantos tipos de batismo nós encontramos quando nós lemos. Então, hoje nós vamos aprender sobre batismo. É um assunto fácil de aprender, né? Acho que se tem algo fácil de aprender na Bíblia, é este assunto que é batismo. Isso é um assunto fácil de aprender. Há poucas controvérsias sobre esse assunto, quase nenhuma. E para isso nós vamos ler um texto, um versículo, que está no livro de Atos, capítulo de número 19, e vamos ler do versículo 2 até o versículo de número 6. Dentro desses versículos que nós vamos ler aqui, nós vamos encontrar 3 tipos. Depois nós vamos ler outro texto que vai estar o 4º batismo, né? Então, diz assim a palavra de Deus em Atos, capítulo 19, versículo do 2 até o versículo 6. Perguntou-lhes: percebestes, porventura, né? Diz assim: perguntou-lhes: recebeste, porventura, o Espírito Santo quando creste? Isso aqui é Paulo perguntando, né? Na cidade de Éfeso. O título em cima de Paulo em Éfeso. E ele faz a pergunta: recebestes, porventura, o Espírito quando creste? É uma pergunta, tem uma interrogação. Ao que lhe responderam, isso é, eles responderam a Paulo e disseram: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Isso é, Paulo perguntou ao povo se eles haviam recebido o Espírito Santo quando eles creram em Jesus. E eles disseram: não, nós nem sabemos do que se trata isso, nós nem ouvimos falar sobre isso, né? Que existe um Espírito Santo. Eles não sabiam. Até porque o povo de Éfeso era uma cidade pagã, né? Então, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Né? E eles disseram, como eles responderam que não havia escutado, ouvido sobre o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: então, em que vocês foram batizados, então? Em que vocês foram batizados? Aí eles responderam a Paulo: no batismo de João, né? No batismo de João. E disse-lhe Paulo respondeu a ele: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E diz o versículo 5: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6: e pondo-lhe a mão Paulo, as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em língua como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, dentro do versículo, desde os versículos 1, nós encontramos 3 batismos, se você prestou atenção na leitura. O primeiro batismo que a Bíblia fala está contido no versículo 3, que diz assim, o versículo 3, que Paulo perguntou a eles e disseram: então Paulo perguntou: em que foste batizado? Paulo perguntou. E eles responderam e disseram: no batismo de João. Então, o primeiro batismo que há na Bíblia Sagrada chama-se o batismo de João. E qual era o batismo de João? Paulo diz aqui, né? Que o batismo de João, de versículo 4, e disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, né? Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Então, o batismo de João, nós chamamos de batismo de arrependimento, que é o batismo de João, que João proclamava. João pregava o arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque
o tempo está próximo, está vindo o cordeiro. Ele pregava o cordeiro, dizia arrepender, chamava raça de víbora, era o batismo de João, né? Então, esse batismo aqui, amados irmãos, que é o primeiro batismo de João, nós dizemos que não há mais, né? O batismo de João não há mais, só foi realizado por João, né? Mas aqui nesse mesmo versículo, capítulo, nós encontramos o segundo batismo. O primeiro foi de João, grave isso. Capítulo 19, versículo 3. O segundo diz assim, no capítulo 5, né? Capítulo 5 vai nos dizer a seguinte: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o segundo batismo que nós encontramos na Bíblia Sagrada é o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, que nós chamamos que é o batismo nas águas, né? Este batismo nas águas aqui, quem faz é o homem, né? Observe que esse primeiro batismo que nós estamos falando, ou segundo, melhor dizendo, que é o de Jesus aqui, o batismo de Jesus, quem faz é o homem, que é o batismo nas águas, né? Que é o batismo nas águas. E há dois tipos de batismo que muitas pessoas conhecem, que é o batismo por imersão, e batismo por aspersão. Isso é o batismo da onde quem está sendo batizado, ele é completamente dentro de um tanque, de uma piscina, ou de um lago, uma praia, algum outro lugar, onde ele entra dentro daquele ambiente. E quem o vai batizar, o pastor que vai batizar, ele mergulha a pessoa, é por imersão. E há o batismo por aspersão, que é o batismo da onde se pega a água e molha a cabeça do indivíduo, do batizador, de quem está se batizando. Que é o batismo que muitas das vezes algumas igrejas aí praticam, né? Como por exemplo a igreja católica tem esse tipo de batismo por aspersão, que molha a cabeça, né? A igreja, muitas vezes, a igreja presbiteriana tem esse batismo, né? Que molha só a cabeça, né? Então é um batismo por aspersão. Por imersão, quem tem esse batismo é batista, tem alguns batistas que usam, tem outros que não, né? Principalmente quem usa os assembleanos, pentecostais usam esse batismo, né? Que é por imersão, né? Então, que é o segundo batismo, que é o que chamamos o batismo de Jesus, né? Há o terceiro batismo que nós encontramos no capítulo 6. Terceiro, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, né? E tanto falavam em línguas e profetizavam. Então, esse batismo do versículo 6 é o batismo com o Espírito Santo, que nós chamamos de revestimento, né? É o batismo de revestimento de poder, né? Que da onde o indivíduo, quando ele recebe esse batismo, a característica desse batismo é o falar em línguas. Ele vem acompanhado em falar em língua, que foi o que aconteceu aqui, que Paulo, pondo a mão nele, veio sobre ele o Espírito Santo. Isso aí, eles foram receber o Espírito Santo e tanto falavam em línguas. Eles começaram a falar em línguas, né? Então, este batismo aqui o homem não faz. Apesar que o canal que Deus usa é o ser humano, né? Mas esse batismo aqui não é o homem quem faz. Esse batismo aqui vem do alto, né? Esse batismo aqui vem lá de cima, né? É o batismo que quem faz é Deus que batiza o ser humano com o Espírito Santo. Por mais que a gente ore, por mais que a gente procure, se consagre, jejum, mas quem batiza o ser humano com o Espírito Santo é Jesus. É Jesus que batiza, é Deus que batiza o ser humano com o Espírito Santo, preparando para a sua obra. Então é Deus que batiza com o Espírito Santo, esse revestimento de poder que o cristão ele recebe para fazer a obra, né? É uma porta que se abre para os outros batismos, né? E aqui entra a questão de batismo, que chamamos que é o batismo que é conhecido como grossonalia, que é o batismo que ao falar em língua dos anjos, e o batismo que chama de xenolalia,
que seria o batismo na onde o ser humano, quem está recebendo, fala uma língua da terra, a qual ele não conhece. O batizador é desconhecido dessa língua, né? Então, esse batismo, que é a xenonalia, foi o que aconteceu lá no dia de Pentecostes, né? Lá em Atos 2, do capítulo 2, do versículo 2 ao 6, que eles falavam a língua de cada um do que estavam ali. Ali foi xenonalia que eles receberam, né? Então, e o último batismo aqui. Então já vimos o primeiro, que é o batismo de João. O segundo, o batismo de Jesus. O terceiro, que é o revestimento, batismo com o Espírito Santo. Aí você vai dizer, mas ainda tem mais um? Tem. E eu poderia dizer que esse aqui, além de não ser tão grande assim, mas ele é um dos principais batismos, que seria, que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo número 12. 1 Coríntios, capítulo número 12. E o versículo de número 12. 12 e 12 de 1 Coríntios e versículo também número 13. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois há um só Espírito e todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer todos nós foi dado, né, beber de um só Espírito. Então Paulo aqui ele está falando de um quarto batismo, que seria o batismo no corpo. Esse batismo no corpo, o ser humano, quando é que ele recebe esse batismo no corpo? Esse batismo no corpo, o ser humano, ele recebe quando ele aceita Jesus, né? Ele é batizado, vamos dizer assim, no corpo. Ele se torna membro imediatamente da igreja, né? Aí você vai dizer, mas irmão, por que há aquele processo de discipulado, não sei o que, para ser batizado, se a pessoa já se torna membro no corpo? Você se torna membro no corpo de Cristo, já quando aceita Jesus. Mas isso não implica dizer que você não tenha que passar por um discipulado, por um acompanhamento, para saber que você está preparado e sendo preparado para se batizar em Jesus, né? No batismo de Jesus, que é o das águas, né? Que é feito pelo homem. Então, há o batismo no corpo. Por isso que eu digo que há crentes na igreja que muitas vezes é batizado em Jesus, que é o batismo nas águas, mas não é batizado no corpo. Isso é, Jesus não o colocou como membro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é batizada, né? Desce as águas, mas não se converteu ainda completamente. Ainda tem alguns vestígios do velho homem. Ele não aceitou Jesus verdadeiramente. Tem muita gente que está na igreja, mas não está batizada no corpo. Não faz parte do corpo de Cristo, né? Não faz parte dali. Não quero dizer com isso que o batismo vai lhe salvar. Não vai, né? O batismo nas águas não vai lhe salvar. Mas esse batismo no corpo aqui, que a pessoa quando aceita Jesus, ela é batizada. Isso é, Jesus coloca ela como membro já do seu corpo, né? É porque essa pessoa aceitou verdadeiramente, seu coração está quebrantado, aceitou ela ali. Então quando ele aceita ali, já se torna membro, já tem direito a entrar no céu. E a prova que o batismo de Jesus, que nós chamamos de Jesus, que é o das águas, que foi que Jesus foi batizado nas águas, né? Não tem poder para salvar assim, é que o ladrão da cruz, Jesus ali, ele disse que naquele dia mesmo estaria no paraíso quando ele morresse. Então, aquele ladrão não passou por discipulado, não passou pelo batismo de Jesus, que foi nas águas, não passou pelo batismo de João, não foi batizado com o Espírito Santo, não recebeu um dom de língua, não precisou se confessar diante dos homens, não precisou de nada. Ele só precisou aceitar Jesus, verdadeiramente se arrepender. Imediatamente ele foi batizado no corpo. Jesus disse, hoje tu vai inaugurar o paraíso comigo. Então, ele foi diretamente para o céu. Então, como eu já disse, o batismo ele não salva. Então, e como exemplo, temos o ladrão na cruz. Mas por que a importância do batismo? Nós damos a importância para o batismo.
É porque o batismo, quando você se batiza, você vai passar por uma nova etapa. Você vai passar para ser membro do corpo de Cristo e cear, né? A ceia é um memorial. Você vai estar memoriando todo mês, como é ali, ceando, lembrando da morte, do sacrifício de Jesus lá no Calvário. Então você vai estar lembrando do sacrifício de Jesus no Calvário. Então esse é o significado da ceia, né? Então, por isso, irmão, mas o senhor falou que a gente já é batizado diretamente quando aceita Jesus. Então, se eu sou batizado imediatamente, então eu não posso cear? Não, não pode cear, porque aí tem que ter um acompanhamento. O ladrão na cruz, ele foi diretamente para o céu, né? Mas ele teve que morrer, ele morreu ali naquele exato momento para ir diretamente para o céu. Mas se ele tivesse ficado na terra, ele tinha que passar por um discipulado, ele tinha que passar por um processo, né? Porque as crianças, quando elas nasciam lá os judeus, as crianças pequenas, elas começam a aprender a palavra de Deus logo cedo. E quando chega a uma certa idade, aí elas são circuncidadas, né? Circuncidadas. E Jesus, para ele ser batizado nas águas, né? Jesus ele passou por vários processos, né? Jesus não foi batizado novo, a gente não batiza criança, porque criança, o batismo é um símbolo que você está matando um velho homem e nascendo de novo. Você está testificando, testemunhando para a igreja que você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. É um símbolo o batismo em Jesus, que é o de água, né? E o batismo com o Espírito Santo é Deus revestindo e preparando para fazer a obra, mas também não salva. Então, o batismo de João Batista não salvava, né? Não tem poder dizer, esse foi batizado por João, está salvo. Não, né? Esse foi batizado em Jesus, no caso o batismo nas águas, também não está salvo. Ele está batizado, vamos dizer, com o Espírito Santo, está salvo. Não, mesmo se você tiver o batismo nas águas, você tiver o batismo com o Espírito Santo, mas ainda corre o risco de você não estar salva, porque você só vai estar salva se você aceitou ele verdadeiramente, seu coração se entregou a ele e ele lhe batizou no corpo que é dele, que somos nós, a igreja. Você é batizada na igreja, você se torna igreja, membro de Cristo, né? Membro de Cristo, porque você aceitou ele verdadeiramente, amém? Então, há 4 tipos de batismo na Bíblia, que nós vemos aqui. O batismo de João, o batismo de Jesus, o batismo de revestimento e o batismo no corpo. O batismo que Paulo ele fala aqui, que é o batismo no corpo. Né? Fomos batizados em um corpo, ou fomos batizados no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Amém? Que Deus aí nos abençoe, que Deus aí nos ajude, né? Divulgue esse vídeo, né? Mostre, poste nas suas redes sociais, link, para que nós possamos cada vez mais estar levando a palavra de Deus e tirando muitas as dúvidas daqueles que estão nos ouvindo. E se você tem sugestão de vídeo, tem uma dúvida, irmão, o senhor pode falar sobre esse assunto para mim? O senhor pode pesquisar sobre esse assunto, estudar e trazer mais detalhes sobre isso para mim? Você pode deixar sua sugestão nos vídeos, né? Seu comentário, né? Para nós possamos estudar e trazer aqui aquilo que nós possamos estar pensando e o que a Bíblia ela diz. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que Deus ele nos ajude e que continuamos servindo a Deus com sinceridade. Amém?